Olá, alunos do nono ano, boa tarde. Professora Suzana, História. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais conhecidos que se estuda no nono ano, que é a Revolução Russa do ano de 1917. Como o próprio nome diz, a Revolução ocorre na Rússia no ano de 1917. Entretanto, como qualquer fato histórico, é importante entender que os motivos que levam à Revolução começaram muitos anos antes. Para que vocês tenham uma ideia, a Rússia, durante mais de 300 anos, foi governada por uma única família. Esta família, de sobrenome Romanov, ou dinastia Romanov, governou a Rússia por mais de 3 séculos, ou mais de 300 anos. No ano de 1917, quem governava era Nicolau Romanov, ou Nicolau II. Ele tinha o título de czar. Czar nada mais é do que um rei ou um imperador. A palavra czar deriva do latim César, é uma homenagem a Júlio César, o grande imperador romano, e esta palavra foi inclusive traduzida para outros idiomas, como Kaiser no alemão. É por este motivo que muitos reis alemães eram chamados de Kaiser. Então, o czar Nicolau II governava a Rússia de forma absolutista. O que isso quer dizer? Que o poder estava completamente fechado na mão dele. O poder era concentrado nas mãos de Nicolau II. Qualquer tipo de decisão que seria tomada na Rússia deveria ter, então, a última palavra como a de Nicolau II. Nicolau não abria mão de forma alguma de ter esta última palavra, de ter as suas decisões respeitadas, independente do setor. A Rússia, diferente de outros países da Europa que já haviam se industrializado, como é o caso da Inglaterra, né, do advento da Revolução Industrial, depois a França, a Bélgica e outros países, a Rússia amargava ainda anos de bastante dificuldade e não se industrializava. A Rússia tinha uma população de cerca de 175 milhões de pessoas e desses 175 milhões, mais de 80% vivia no campo. Então era uma sociedade ligada basicamente à agricultura e a população passava muita dificuldade, vivia em extrema pobreza, não tinha acesso a saneamento básico, à educação, à saúde. Tudo era extremamente difícil para a maioria, para a maioria da população russa. O que é que acontece? Com o passar do tempo, os jovens russos, especialmente os intelectuais, os que estavam ligados à universidade, passam a ter contato com a teoria marxista, com os livros de Karl Marx, e resolvem então organizar alguns comícios orientando a população de que a forma como Nicolau II governava e que as coisas que estavam acontecendo com esta população, como esta dificuldade e a pobreza, que isso não estava correto. E a população passa, então, devido à extrema dificuldade, a dar ouvidos a estes jovens intelectuais e percebe que, de fato, não vive de modo adequado. E no ano de 1905, 12 anos antes da Revolução, reparem isso, a população organiza uma manifestação. Era um domingo e a população resolve marchar até a porta do Palácio de Inverno. O Palácio de Inverno era a moradia oficial do czar Nicolau II e de sua família, czarina Alexandra e as 4 filhas do casal. Eles tiveram 5 filhos. Entretanto, o mais jovem, o caçula Alexei, era hemofílico e morreu ainda criança. A população então marcha até a porta do Palácio de Inverno, na cidade de São Petersburgo. É bem provável que vocês tenham visto imagens aí do Palácio de Inverno durante a exibição da última Copa do Mundo, que foi a Copa da Rússia, né? E a população marcha até a porta do Palácio de Inverno e resolve então fazer alguns pedidos ao czar. O czar, ao perceber a multidão se aglomerando na porta do Palácio de Inverno, pede para que sua tropa, a sua guarda pessoal de militares,
abra fogo contra a população que estava manifestando pacificamente pelos seus direitos. Muitas mulheres, crianças e homens que estavam presentes na manifestação foram mortos. Esse episódio fica conhecido na história como Domingo Sangrento e é uma das maiores tragédias vividas pelo povo russo. O povo então toma consciência que de fato Nicolau II não está nem um pouco preocupado com suas reivindicações e que aqueles estudantes de fato têm razão. Surgem partidos políticos na Rússia, os dois principais, os bolcheviques. A palavra bolchevique em russo quer dizer maioria, e seus líderes eram Vladimir Lenin e Leon Trotsky. E surgem também os mencheviques. A palavra menchevique quer dizer minoria, e seus líderes eram Martov e Kerensky. Com o surgimento dos partidos políticos e com a vida da população cada vez mais difícil, os movimentos revolucionários vão tomando conta. Lembrem-se que a palavra revolução quer dizer mudança radical. Então, se acontece uma mudança radical na Rússia, quer dizer que nós temos um modelo de governo e vamos passar para outro completamente diferente. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, com os movimentos dos partidos políticos e os revolucionários cada vez ganhando mais força, o czar vai perdendo a articulação política, vai perdendo a voz com o povo, o Palácio de Inverno é invadido e toda a família real russa, o czar Nicolau II, a czarina Alexandra e as filhas do casal, as 4 filhas do casal, são assassinados pelos bolcheviques e os bolcheviques tomam o poder na Rússia em 1917. Lenin se torna, então, o primeiro presidente da Rússia, o primeiro líder russo, o líder dos bolcheviques. A Revolução Russa também é chamada de Revolução do Povo, porque foi feita pelo povo e para o povo. A primeira atitude de Lenin, ao se tornar o líder, da Rússia, é retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, porque no ano de 1914, quando inicia a Primeira Guerra, o então czar Nicolau II resolve que vai entrar no conflito, apoiando aí a chamada Tríplice Entente juntamente com a França e a Inglaterra. Então, a primeira atitude de Lenin, já que o povo estava passando fome e passando dificuldades, não fazia sentido permanecer nesta guerra, certo? Porque além das dificuldades já enfrentadas pela população, com o advento da guerra, todos os rendimentos, todo o dinheiro que entrava na Rússia era voltado para o campo bélico, que é para a construção dos armamentos, para a fabricação de uniformes, para a fabricação de munições. Então a vida da população fica ainda mais difícil. E muitos homens que viviam no campo e na cidade acabam sendo convocados para o exército. Percebendo as dificuldades que o país tem, Lenin então resolve assinar um tratado. Esse tratado é chamado de Tratado de Brest-Litovsk, é o tratado que retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira atitude de Lenin, retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, certo? Depois Lenin cria a NEP. NEP são as iniciais de New Economy Politic, ou Nova Política Econômica. Com essa nova política econômica, Lenin começa a fazer investimentos no campo da socialização, a direção das fábricas vai para a mão dos operários e toda a base da economia russa agora é voltada para o povo. E Lenin também executa sua maior criação, que é a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou o chamado Grande Bloco Soviético, que é a união de várias regiões que pertenciam até então ao Império Russo e que agora todas fazem parte desta URSS, que são países aí, regiões com governos socialistas. Certo? 7 anos depois da Revolução, em 1924, já muito doente, Lenin acaba morrendo. E aí são disputadas novas eleições na Rússia entre duas lideranças do Partido Bolchevique, Leon Trotsky e Joseph Stalin.
Trotsky era considerado um revolucionário permanente. Ele acreditava que a revolução deveria sair da Rússia e se espalhar pelo restante do mundo. E Stalin era considerado um sujeito mais ponderado, que o regime deveria primeiro se estabilizar na Rússia, na URSS, para depois se espalhar pelo mundo. Nestas eleições, o povo acaba escolhendo o Stalin, e Stalin, assim que se torna o vencedor, o novo líder russo, ele expulsa Trotsky do país, expulsa Trotsky do Partido Bolchevique e também do país. Trotsky foi viver no México, e no México ele acaba conhecendo e se torna amante da grande pintora muralista Frida Kahlo. E em 1940, Trotsky foi assassinado pela política, né, e pela polícia extremamente violenta de Stalin. Stalin temia que Trotsky montasse alguma rebelião e resolvesse retornar à Rússia para tomar o poder, então manda assassiná-lo em 1940. O governo de Stalin, diferente do governo de Lenin, tem características ditatoriais, não muito diferentes do que Nicolau II fazia. Toda a política era voltada para Stalin, a última decisão era dele, a última palavra era dele, e tudo deveria ser controlado diretamente pelo governo. Qualquer pessoa que falasse mal do governo de Stalin ou que não respeitasse alguma de suas decisões sofria uma espécie de expurgo, isto é, a pessoa era presa ou era expulsa da Rússia. E Stalin também fez a chamada política de propaganda. Todo comercial, toda propaganda e todo filme que era criado na Rússia tinha o objetivo de enaltecer o seu governo. Então, esta foi a Revolução Russa de 1917.